No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre moradia aqui em Buenos Aires e quais são as opções que o estrangeiro tem para viver aqui na capital da Argentina. Também vou conversar com vocês sobre quais as maneiras mais fáceis e menos burocráticas para alugar um apartamento aqui. Então vamos lá! Oi gente, meu nome é Alice, eu sou estudante de Medicina da UBA do terceiro ano e também sou assessora da EP. E um dos serviços incluídos nos nossos pacotes é justamente o auxílio na busca por moradia ou assistência imobiliária. Então hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento que eu fui visitar para uma cliente, né? Nós fizemos uma videochamada para ela conhecer tudo certinho e assim ela poder reservar o apartamento e já ter um apartamento para chamar de seu assim que ela chegar em terras argentinas. Então eu gravei tudinho para vocês e eu resolvi já trazer para vocês esse assunto sobre moradia aqui para o canal do YouTube e falar tudo o que vocês precisam saber para alugar também um apartamento aqui na Argentina. Bom, então vamos lá. Quais são as opções de um estudante estrangeiro para morar aqui na Argentina? Bom, aqui não existe as repúblicas como existe no Brasil, né, nas universidades brasileiras e também ao redor do mundo. Aqui o que acontece? Um aluno ele pode alugar um apartamento só para ele pode alugar uma vaga em um apartamento que já está ocupado e aqui também existem as pensões ou residências estudantis. Nessas residências você tem o seu quarto, pode ser compartilhado com outras pessoas, pode ser um quarto individual também e as partes comuns como cozinha, sala e tudo mais é compartilhada com todas as pessoas da residência, né? Então, quanto menos privacidade você tiver, mais econômico vai ser essa sua moradia, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre alugar um apartamento, que é uma das nossas especialidades, né? E é o que o pessoal mais procura aqui, que é alugar um apartamento para ter mais privacidade, né, na hora de estudar e tudo mais. Então vamos lá, vou explicar para vocês como alugar um apartamento. Na verdade, eu já tenho um vídeo sobre como é o aluguel, né, quais são as burocracias mesmo para alugar um apartamento aqui. Eu vou deixar aqui em algum lado no card para vocês verem tudo certinho, né, como faz para ter garantia imobiliária, recibo de sueldo e tudo mais. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês certinho, tá? Mas nesse vídeo que estamos hoje, eu vou explicar para vocês a maneira mais fácil de você conseguir um apartamento e menos burocrática. Vamos lá. A maneira mais fácil e menos burocrática para você alugar um apartamento aqui em Buenos Aires é o apartamento de contrato temporário. Esse contrato temporário são de 3 meses, porém tem donos imobiliárias que conseguem fazer de 6 a 1 ano, dependendo, por exemplo, se o aluguel estiver em dólar. Se o aluguel estiver em dólar, é bem mais fácil que o dono aceite fazer um contrato de 1 ano, por exemplo. Agora, os aluguéis em peso, sim ou sim, sempre são de 3 meses, tá? E esses 3 meses quase sempre são renováveis, ou seja, acabou o seu terceiro mês no apartamento, se tá tudo certinho, se o dono gostou de você, por exemplo, ele vai renovar o seu contrato sem problema nenhum. Bom, vamos lá, quais são os requisitos para fazer esse aluguel de contrato temporário de 3 meses ou mais. As vantagens são que esses apartamentos, eles normalmente são mobiliados, a maioria, se não todos, é mobiliado, ou seja, vai ter tudo que você vai precisar para sobreviver, basicamente, cama, guarda-roupa, geladeira, fogão, micro-ondas e tudo mais, e também utensílios de cozinha, se você precisar, né? Então, a maioria vai ser mobiliado, a maioria também tem os serviços inclusos, né? Serviços como condomínio, água, luz, internet, e esses serviços sempre estão já instalados, você não vai precisar instalar no apartamento. Então, esses apartamentos, eles são pra realmente você pegar a chave e já morar, entendeu? É essa comodidade que você tem
que você não teria em nenhum outro lugar se você fosse alugar um apartamento, por exemplo, de contrato de 2, 3 anos, que eu falei pra vocês no último vídeo. Então, essa é uma super vantagem, né? Ainda mais pra gente, pros estrangeiros que estão chegando e tudo mais. Bom, então os requisitos são: basicamente não pede nenhuma documentação, fiador, empresa de garantia, recibo de sueldo, você não precisa estar trabalhando, não precisa de comprovante de trabalho, nem nada. A única coisa que você precisa fazer é fazer o pagamento de 3 valores do aluguel. O primeiro valor, ele é correspondente ao aluguel adiantado, que, por exemplo, você vai entrar no dia 1 de janeiro, então você vai fazer o seu contrato dia 15 de dezembro, então você já precisa pagar o seu aluguel adiantado do dia 1 de janeiro até o dia 31 de janeiro. Esse vai ser o valor do aluguel adiantado. O segundo valor, ele é correspondente ao depósito de garantia. Esse depósito, ele vai ser te devolvido no final do contrato, caso você entregue o apartamento nas mesmas condições que lhe foi entregue. Então, esse é um dos valores que você tem que pagar e ele é devolvido no final do contrato nessas condições. E o terceiro valor que você precisa dar no contrato é os honorários da imobiliária, que também é um valor do aluguel e ele não é devolvido, tá bom? E uma coisa para ficar bem claro para vocês é que nas imobiliárias, pelo menos da que eu trabalho, que eu tenho parceria, eles não exigem que você pague novamente o depósito, eles não exigem que você pague, por exemplo, novamente os honorários quando você for renovar o seu apartamento, o seu contrato, tá? Eu sei que tem algumas imobiliárias que fazem isso, mas pelo menos as que eu trabalho, eles não fazem, então não precisa se preocupar com isso. Então, resumindo, para você fazer um contrato de um aluguel temporário, você vai precisar apenas pagar 3 vezes o valor do aluguel no dia do contrato, tá? Então, não é só para ficar bem claro também, não são 3 aluguéis adiantados, senão que são 3 valores, cada um tem a sua correspondência ali, que é para você dar já no contrato, para você já ter as chaves do seu apartamento. Então bora para uma tour em um apartamento aqui em Buenos Aires. Então vamos lá, eu vou levar vocês em um apartamento que eu fui visitar esses dias. Fiz uma videochamada com a cliente, assim como eu falei para vocês. Aí ela conseguiu fechar então, após a videochamada. Então assim que ela chegar, ela já vai ter um apartamento para chamar de seu aqui em Buenos Aires. Esse apartamento fica no bairro de Palermo Sorro, é uma ótima zona e ele tá no valor de $350, mas eles conseguiram entrar em acordo, né, a dona e o inquilino, e eles conseguiram no valor de $330, que hoje dá mais ou menos R$1.600, R$1.700, fazendo o pagamento de 6 meses adiantado. Então, esse apartamento para o inquilino ficou no valor de $330. Então, como vocês podem ver, esses apartamentos são totalmente mobiliados, como eu falei para vocês, até utensílio de cozinha tem, micro-ondas, fogão, geladeira, sofá, enfim, tudo que a gente precisa para viver, né? E o tour que a gente faz na videochamada é basicamente assim como eu tô mostrando para vocês. A gente mostra todos os detalhes da casa, todos os inconvenientes que podem ter. Inclusive, esse apartamento tava com o espelho do banheirinho ali, ele tava rachado, mas a gente explicou certinho que quando ele chegar, esse espelho vai estar totalmente arrumado para não ter nenhum problema, né? E aí a gente mostra de tudo, o ar-condicionado, como funciona, né? Aqui também tem o ar quente, além do ar-condicionado, e também mostro sempre a vista dos quartos e da sala, né? Esse apartamento ficava numa rua bem silenciosa, bem quietinha, então assim, eu já até falei para ele dessa vantagem, que parece que você nem tá morando no meio da cidade grande. E enfim, essa foi a tour. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, já entra ali no nosso grupo do WhatsApp, que a gente sempre tá postando os apartamentos disponíveis na semana. Bom, agora sobre residências e como você consegue alugar uma vaga em um apartamento. Bom,
os nossos métodos de conseguir, por exemplo, vaga em apartamento é basicamente grupos no Facebook. Nos grupos do Facebook, brasileiros em Buenos Aires, brasileiros na Argentina, eles estão sempre ali publicando, né? O pessoal, a comunidade brasileira tá sempre ali publicando vagas nos apartamentos e também nas residências. Então essa é uma ótima dica para você conseguir aí um companheiro de quarto, um companheiro de casa. Também existem grupos no Telegram, grupos no WhatsApp, também tem alguns grupos de pessoas que fazem, de influencers, né, do Instagram, que eles fazem uns grupos e aí a gente consegue também contato com esse pessoal que tá procurando vaga. Então é assim que basicamente a gente acha vaga aqui em Buenos Aires. Bom, agora que a gente já conversou sobre aluguel de apartamento, aluguel de vagas e também residências, eu vou contar um pouquinho pra vocês qual que é a outra maneira de que o pessoal consegue alugar apartamento aqui em Buenos Aires. Bom, uma das opções é procurar nesses sites, né, Zona Prop, Mercado Livre, Airbnb também funciona. O que acontece? Também tem o Marketplace do Facebook, se vocês não conhecem, né, o Facebook tem uma parte ali que é tipo um Mercado Livre, que o pessoal sempre está colocando ali os anúncios. E o que acontece? Nesses lugares que eu citei para vocês, vocês podem fazer um contato diretamente com o dono do apartamento e tentar fazer um aluguel, seja fora da imobiliária. Então a gente fala que é aluguel com dono direto. Então a gente faz um contrato meio que boca a boca ali com os donos e basicamente é menos burocrático, né? Porque aí você não vai precisar pagar imobiliária, por exemplo, para fazer essa intermediação para você. Então é um pouco menos complicado se fosse com a imobiliária, né? Porém tem as suas desvantagens, né? Aqui a gente tem muitos, mas muitos mesmo golpes, então é preciso ficar muito atento a isso para não cair nesses golpes. Nunca faça reserva de apartamento, você já ainda estando no Brasil com esses donos diretos. Nunca faça nenhum pagamento e transferência para ninguém que você por exemplo, o que eles fazem é cobrar para levar você visitar o apartamento. Então isso aí, não confie nesse tipo de propaganda, de conversa, porque certeza que é golpe, tá? Então fique muito de olho. Então o que o pessoal faz para economizar nesses aluguéis é tentar contato direto com o dono, que tenho certeza que é o mais econômico que se fosse, por exemplo, com a imobiliária. Porém, é menos seguro do que se fosse com a imobiliária, então fiquem atentos. E o outro jeito que eu tava falando pra vocês é por Airbnb. O Airbnb, você consegue, por exemplo, alugar apartamento por 3 semanas, 4 semanas, por exemplo, um mês você tem até um desconto se você fecha o mês todo, né, no Airbnb, e depois você pode conversar direto com o dono para ver se você consegue ficar mais tempo ali. Então muita gente consegue também alugar apartamento dessa maneira. E a outra maneira de você conseguir um aluguel aqui em Buenos Aires é daquele jeito que eu falei para vocês naquele outro vídeo sobre contratos de 2 e 3 anos, que você precisa de um comprovante de trabalho, comprovante de renda, você precisa de comprovante de fiador, né, uma garantia proprietária, uma empresa e tudo mais, enfim. A gente tem todas as opções na mesa e a gente precisa ver cada vantagem de cada uma para saber qual que fica melhor pra gente, né? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui pra vocês, aqui embaixo na descrição, o link do nosso grupo, onde a gente posta sempre aluguéis, né, apartamentos de aluguel temporário, 2 vezes na semana pelo menos, os apartamentos disponíveis naquela semana. Então, se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, você pode chamar algum dos nossos assessores lá no nosso WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E é isso, espero que tenha tirado todas as suas dúvidas sobre moradia aqui em Buenos Aires e nos vemos na próxima.